Bem-vindos à nossa Masterclass em Investir na Planta. É um prazer estar aqui com vocês ao vivo. Isso aqui vai ser uma aula, tá? Você vai ter conteúdo. Você tem que sair daqui com conhecimento para saber como dobrar seu patrimônio investindo em imóveis na planta. Sim, em menos de 5 anos. Isso aqui não é uma promessa furada, você vai ter dados, estratégia, você vai aprender como fazer isso do jeito certo. 230 e poucas pessoas na nossa Masterclass e chega mais que tem espaço aqui no nosso ambiente, tá? Compartilhei a tela, tá funcionando, beleza. Bem-vindos mais uma vez à Masterclass Investir na Planta. Essa Masterclass aqui ela tem um objetivo muito claro, eu te convidei, né? Eu convidei basicamente pessoas que já me acompanham no Instagram, no YouTube, pessoas próximas, não é a grande maioria de vocês, eu acredito que vocês já me conhecem. Eu quero saber no chat, por gentileza, se vocês já me conheciam. Ó, Léo, você mudou de nicho, subnicho? Não, eu sou incorporador há muitos anos e eu só agora estou empilhando um imóvel em cima do outro, né? Um progresso natural de um incorporador. Mas eu vou dar contexto aqui porque muita gente, eu acho que já faz tempo que me acompanha, não me acompanha mais, nunca mais me viu, de repente apareceu um anúncio meu chamando para uma masterclass, talvez foi o seu caso também, e então eu vou dar o contexto para vocês, além do conteúdo de hoje, tá? Então, muito bem-vindos. Vocês vão aprender nessa masterclass como dobrar, ó, como dobrar o seu patrimônio em menos de 5 anos investindo em imóveis na planta, tá? Você vai aprender a estratégia, cálculo, planilha. Para quem baixou a planilha aí, vai poder utilizar ela hoje. Eu vou mostrar como se utiliza para você investir em imóveis na planta e dobrar seu patrimônio em menos de 5 anos, lucro líquido, tá bom? Lucro líquido, importante deixar claro isso. Legal. E, além disso, além de você aprender os 8 passos para investir em imóveis na planta, do jeito certo, dobrar seu patrimônio em menos de 5 anos, você também vai ter acesso ó, ao pré-lançamento da CP8, nosso próximo empreendimento imobiliário em Balneário Pissarras. Já estamos construindo lá, já estamos tocando obra de um prédio, não é esse, é antes de todo mundo, você vai ter acesso prioritário aqui. Mais uma vez, eu convidei poucas pessoas nessa live, pessoas que me acompanham no Instagram, no YouTube, que são meus alunos, que são das antigas. Talvez, se você está me conhecendo hoje, eu gostaria de saber no chat, tá? Se você está me conhecendo hoje, ou se você já me conhece há mais tempo, só me fala no chat. Léo, te conheço há muitos anos, sou o seu aluno, te acompanho no podcast, te acompanho no YouTube, te acompanho no Instagram, não te acompanho, nunca te vi na frente, nem sei quem você é, me fale teu nome, só para eu saber até que ponto aqui eu faço um alinhamento da nossa conversa antes de entrar no conteúdo propriamente dito, tá? E sim, ó, primeira vez, o Valinho, primeira vez, me acompanha no Instagram, não sei quem você é, hoje primeiro contato, Samuel Lopes, conhecendo agora o Robson Damião. Marco Aurélio, sou o cliente. Marco, você é de casa, meu amigo. Você é de casa, meu querido. Já no segundo, terceiro projeto juntos. Legal. Primeira vez aqui. Eu vi alguns vídeos no YouTube. Já sou aluno. Daniel Cardoso já é meu aluno. Legal. Bom, então vou dar um contexto. Eu sou o maior especialista em investir na planta do hemisfério sul do mundo. Se eu posso falar, talvez você sinta na minha voz soberba, mas para mim é só um conhecedor dos fatos. Eu sou o maior investidor na planta que você já viu. E é por isso que eu vou te ensinar como investir na planta nesta noite. E olhe só meu primeiro investimento na planta. Ah, moleque! Olha só, olha só meu primeiro investimento na planta. Vai dizer que eu não que assim, ó, eu tinha que ver além do que estava sendo possível ver naquele momento, né? Essa aqui é minha excelentíssima esposa, mas na época a gente tinha dado os beijinhos, essa aqui era a nossa crisma, e nós tiramos uma foto. Então, e não é IA, tá? Isso aqui é do quadro, ó, tem o quadrinho ali, ele tá impresso na sala de casa aqui, e esse rapaz, quem vos fala ali, é esse rapaz. Eu não sei se ela fez um bom negócio, mas eu fiz um bom negócio. Olha só, depois de alguns anos. Isso aqui foi a foto no domingo passado. Não, não ontem, no domingo passado, nós lá em Buenos Aires comemorando os 33 aninhos dela. Realmente eu sou um estrategista de investimento na planta
Para mais conteúdos como esse, me acompanha aqui. Você vai saber como investir na planta, mas não em relacionamentos. Você vai aprender hoje como investir em imóveis na planta. Mas os fundamentos são os mesmos, você tem que enxergar além do óbvio. Quando todo mundo quiser chegar, já chegou atrasado, tá atrasado, entendeu? Então você tem que chegar antes de todo mundo e para isso você tem que ter as manhas. E você vai aprender hoje. Bom, brincadeiras à parte, porque afinal o engenheiro não tem senso de humor, então eu me esforço muito em. Olha só os vendedores aqui, ó. Que bom, eu tenho uma excelente opção para você investir em investimentos na planta em Porto Belo. Os corretores, né, José? Os corretores só respiram. O cara está respirando, ele tá vendendo apartamento na planta. É loucura, né? Até mesmo quem constrói, ele vende para o próprio construtor. O construtor se convence de comprar no próprio prédio e dá a comissão pro corretor. É uma loucura, cara. Os corretores são fera. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. É diferenciado o negócio, cara. Ó, o bicho não tem jeito, tem jeito. Bom, agora sim, me apresentando aqui, pode me chamar de Léo, por gentileza. Meu nome é Leonardo Ribeiro. Eu sou engenheiro civil de formação, tá? Eu atuo no mercado imobiliário desde 2013, desde que eu vim para o litoral aqui de Santa Catarina. Eu sou catarinense, mas não morava em Santa Catarina. Eu não morava aqui no litoral. Vim para cá com uma mão na frente, uma mão atrás, um Celtinha 2001, duas malas no carro e um sonho de fazer a vida de dar certo, né? Isso fazem 13 anos, 12 anos mais um que eu vim para cá, Balneário Camboriú. Trabalhei enquanto eu fiz faculdade de engenharia civil até 2017, trabalhei como corretor de imóveis, isso me ensinou muita coisa sobre o mercado imobiliário. Aí depois me formei em engenharia civil e comecei a fazer a mistura entre corretor de imóveis e incorporador, que é o quê? Construtor, ou a forma correta de se falar, incorporador, que é aquele que constrói empreendimentos, produtos imobiliários para venda, tá? Comecei com casa, comecei humilde, comecei com 5 mil emprestado da minha namorada ali que vocês viram antes, a Aline, hoje minha esposa, estamos juntos desde os 16 anos de idade, mais de 16 anos juntos, e comecei com casas e fui escalando, hoje eu construo prédios, né? Construo prédios residenciais. Foco é esse, residencial. Sempre construí aqui em Balneário Camboriú e agora expandi para uma cidade vizinha. E além disso, sou professor de mais de 7 mil alunos em incorporação imobiliária. Então, além de construir os meus empreendimentos, por muitos anos eu ensinei a construir imóveis para venda. Hoje o meu foco é 100% a minha construtora, incorporadora, tá? E ainda tenho alguns alunos, mas o meu foco é neste momento, tá? E olha só. Esses aqui foram alguns dos empreendimentos passados. A Casa Montaltino foi vendida aqui por 9 milhões de janeiro do ano passado para um diretor de um grande banco. Inclusive, você deve ter o cartão desse roxinho, né? Comprou, tá morando aqui. O escritório dele tá nesse espacinho da garagem aqui. E esse aqui é o Distinto. Ó, ficou por trás. O Distinto é o nosso empreendimento que a gente está em construção lá em Balneário Pissarras, pertinho do mar, 140 metros da praia, já está em obra, já aconteceu pré-lançamento, lançamento, já estamos em construção, entrega em 2028 e estamos agora, que é o que você vai conhecer hoje, o próximo pré-lançamento da CP8 Empreendimentos. Bom, vamos ao conteúdo. De fato, você veio aqui para aprender os 8 passos para dobrar seu patrimônio em menos de 5 anos e investir em imóveis na planta, e além disso, você também veio aqui para ter acesso antecipado e reservar a sua unidade do próximo pré-lançamento da CP8 para você entrar antes de todo mundo, escolher a melhor unidade, com a melhor condição de pagamento, melhor valor, e hoje você vai ter acesso a isso também nesta live. Então você vai aprender e o jeito que você aprende, você também já vai investir, já vai fazer todo o processo, tá certo? Beleza. Primeiro passo para você investir em imóvel na planta do jeito certo. Primeira coisa, você precisa identificar o momento certo para fazer o investimento. Antes de eu entrar nesse tema aqui, vocês estão vendo bem? Tá bom o enquadramento? Tá legal aqui para a gente rodar a nossa aula desse jeito aqui? Foi o melhor jeito que eu organizei o Zoom, tá? Se estiver legal, vamos embora. Pessoal, só reforçando aqui na planilha. Planilha é gratuita, tá? É uma gentileza nossa, uma planilha de análise de investimento imóvel na planta para você fazer o cálculo. Eu vou te mostrar como usar hoje. Nós mandamos por e-mail um link para vocês, para quem se cadastrou nessa Masterclass, para baixar gratuitamente.
tá? Para você fazer o cálculo da maneira correta e não ser um achismo. A grande maioria que investe em imóvel na planta, meu amigo, investe assim, faz uma análise fundamentalista para investir em ações do Banco do Brasil, que é uma coisa muito óbvia, que mesmo ele quebrando, o governo vai colocar dinheiro e vai crescer de novo. E aí faz uma análise muito complexa para investir em ações da Bolsa de Valores e vai lá e compra um apartamento na planta sem fundamento nenhum, sem premissas básicas, sem estudar o mercado, sem entender como se faz esse tipo de investimento. Você vai entender aqui então esses 8 passos com fundamentos para você entender com a tese de investimento, que é o que você deveria fazer em qualquer investimento, e principalmente em imóveis na planta, que a gente está falando de 1 milhão, 2 milhões de reais. É muita grana. Tem que fazer do jeito certo. Eu sei que imóvel é seguro, mas tem que fazer do jeito certo. Então a planilha é uma gentileza que a gente fez para quem respondeu o questionário que nós mandamos por e-mail pelo WhatsApp nos dias anteriores. Se você não leu os meus e-mails e o WhatsApp, você perdeu a planilha, infelizmente, tá? Mas paciência. Dá uma olhadinha no seu e-mail depois, tá? Foca na aula aqui, você vai receber lá, você vai fazer download, vai dar tudo certo. Fica em paz, não desfoque da aula. Agora é a aula, a planilha você vai conseguir, tá certo? Beleza. Bom, primeira coisa, identificar o momento. Ah, para quem não, para quem respondeu e não recebeu, vai receber, tá certo? Fique em paz. Isso aí a gente organiza amanhã, quarta-feira. Você não vai ficar desassistido por causa de uma planilha, né, gente? Tá tudo certo. Primeiro ponto, você tem que identificar o momento certo de investir em imóveis na planta. Como assim, Léo? Quando o mercado está eufórico, quando está todo mundo comprando, eu não preciso te convencer, eu não preciso falar nada. Talvez você invista, talvez não, mas quando a Selic está baixinha, quando o preço dos imóveis estão disparando, aí o efeito manada está acontecendo, tá? Os preços estão disparando, as pessoas estão comprando na FOMO, naquele medo de ficar de fora e tá todo mundo comprando. Então eu não preciso nem te explicar se é bom ou não o investimento, todo mundo vai comprar nessa fase. Quando a Selic está. Só que aí, o que muita gente se esquece é que a análise que deve ser feita é quando se pretende revender esse imóvel. Em que momento do cenário econômico vai estar? Eu sei que é difícil prever isso, mas em que momento nós vamos estar? A Selic vai estar alta ou vai estar baixa? Ela está com projeção de alta ou de baixa? Você já viu aquela frase clichê, e só é uma frase clichê porque é uma verdade? Compra os sons dos canhões e venda os sons dos violinos. Pois bem, olha só como que está a nossa Selic. Nós estamos com ela a 14,75% ao ano. Curiosamente, há 10 anos atrás, há exatos 10 anos atrás, nós estávamos com ela a 14,25%. Curiosamente, há 20 anos atrás, em 2006, nós estávamos com ela a 16% aproximadamente. Ou seja, a história não se repete, mas ela rima. O que aconteceu em cada fase desse ciclo, de 2006 a 2016, o preço dos imóveis explodiu. De 2016 a 2026, o preço dos imóveis explodiu. Ele teve uma fase de explosão e depois ele estabilizou. O que que você acha que vai acontecer de 2026 a 2036? Ah, não, mas agora é diferente, porque agora o Lula, porque agora a guerra no Irã, porque agora os juros, porque agora a queda da população só vai começar daqui 2 décadas, em 2042 para em diante. Uns argumentos que sempre tiveram, sempre vão ter, mas parece que agora não vai dar. Agora o preço dos imóveis está muito caro. Sempre esteve muito caro para quem não tinha condições financeiras, para quem estava comprando, e sempre está num preço muito bom para quem está vendendo, né? É assim, quando a gente compra, tá barato, tem que aumentar de preço. Quando tá do outro lado da mesa, a história muda. Então, você tem que identificar o momento certo de você entrar numa operação de investimento. Quando a renda fixa está muito boa, como agora, está muito bom também para você comprar ações na bolsa de valores e se antecipar ao movimento de mercado. Está muito bom para você comprar imóveis, terrenos, imóveis na planta, construir, porque você vai ter uma explosão de valorização nos próximos anos. E por quê que vai ter essa valorização? Porque é justamente nesse momento com Selic alta que o custo do crédito está muito caro, menos famílias conseguem fazer financiamento, tem menos demanda no dia a dia do mercado, tem menos liquidez e os preços ficam estagnados.
tem algumas oportunidades, inclusive, de desconto. O que acontece quando a Selic começa a cair? Justamente o oposto. A Selic cai, que é o que começou a acontecer esta semana passada. Semana passada nós estamos exatamente no momento de aumento do preço dos imóveis nos próximos anos novamente, tá bom? Bom, crédito imobiliário. Pessoal, parem de ficar falando de planilha e vamos focar na aula aqui. Depois você vê a planilha, a gente não vai deixar você sem planilha. Tô até aqui já me arrependendo de ter dado esse presente para vocês, tá? Depois, amanhã, quarta-feira, a gente vai organizar isso aí. Vocês vão receber a planilha no e-mail. Não precisa mais nem se cadastrar em nenhum lugar. Você vai receber o link no e-mail. A gente vai mandar para todo mundo e todo mundo vai ficar feliz com a planilha, tá? Agora volta aqui, beleza? Bom, quando a Selic cai, o crédito imobiliário fica mais barato, tá? Naturalmente, o banco tem um spread, ele vai diminuindo esse custo, vai tendo acesso mais a crédito. A Selic cai, estimula novos financiamentos, estimula emprego, estimula economia, as coisas começam a acontecer, as pessoas tomam coragem novamente de fazer financiamento, de comprar casa própria e assim por diante, tá? Isso é cíclico. Aumenta emprego, aumenta a dinâmica econômica, que agora a dinâmica econômica não está no momento bom, teve quase 2.000 recuperações judiciais no agro. Meu Deus, então não vou investir em imóvel na planta agora. É justamente esse momento que você encontra as melhores oportunidades. Quando o agro está bombando, meu amigo, não tem estoque no litoral de imóveis na planta, o pessoal compra tudo. Aumenta. Quando a Selic cai, aumenta a dinâmica e a confiança no mercado. E os preços, as famílias voltam a financiar, porque elas veem uma previsibilidade nos próximos anos, elas estão à vontade para tomar crédito, e aumenta a liquidez dos imóveis. Compra e venda. Compra e venda acontece. Como que foi 2020, 2021, 2022, 2023? Quem viveu esse período não vai me deixar mentir. Eu vendia imóveis, né, casa que eu estava construindo, no começo da obra, na planta, casa, que não é normal comprar na planta, tá? Prédio, apartamento é normal, mas casa. Toda vez que eu ia comprar um terreno, o cara aumentava de preço. Aí eu ofertava, cobria a proposta dele, aumentava de preço. Loucura! Isso não acontece agora, mas vai voltar a acontecer, é só questão de tempo. E aí aumenta a liquidez dos imóveis e os preços sobem. Por quê? Inflação, valorização. E sim, especulação. Natural. É natural, isso aí acontece em qualquer mercado. Se tá todo mundo querendo comprar, quem tá vendendo fala: opa, tá todo mundo querendo comprar, vou tirar uma beirolinha aqui. Já me lasquei lá atrás, ficou, né? O preço não tava aumentando agora que tá todo mundo querendo comprar, eu vou aumentar o preço. E vai aumentando até alguém aceitar o preço novo dessa pessoa. Então, isso é natural. Por conta disso, eu acredito piamente que nós estamos no melhor momento desta próxima década para fazer investimentos em imóveis. Porque é justamente nesse ano de eleições, Selic alta, de instabilidade, Copa do Mundo, um monte de ruído, que menos pessoas estão comprando. Se menos pessoas estão comprando, quem está vendendo, seja o cliente final, seja o investidor, seja a construtora, flexibiliza valor e forma de pagamento, que não vai acontecer isso ano que vem, quando a Selic cai, quando a gente já definiu quem vai ser o governo. Se for o mesmo presidente, nada muda. Se for outro presidente, a especulação imobiliária vai para o talo, tá? Já muda. Condição vai ficar mais restrita. Preço vai subir. Então, justamente esse é o momento do ciclo dos próximos 10 anos que a gente tem o melhor momento. Melhor momento para se investir é agora, quando ninguém, entre aspas, está comprando. Tá todo mundo querendo vender, ninguém querendo comprar. Melhor momento para fazer bons negócios. Entendido essa parte? Vamos para o segundo ponto, que é, se são 8 passos, primeiro é definir se é o melhor momento. Isso aqui não é narrativa. Ah, não, eu encontrei uma narrativa para dizer que agora é o melhor momento. Não, cara. Te mostrei dados. Dados. Novo ciclo. Começou o corte agora. Vai voltar a cair e se torna novamente um novo ciclo de expansão do mercado imobiliário. Perfeito? Outro ponto importantíssimo: de nada adianta os preços subirem e ter um monte de produto sendo ofertado. Olha que interessante. Essa linha cinza é a oferta de imóveis no Brasil. A linha azul é o volume de lançamentos, ou seja, aumentou nos últimos anos. E o número laranjado, vendas. A venda não acompanhou o lançamento. Está um pouco abaixo. Está acompanhando? Sim, mas está um pouquinho abaixo.
Só que o estoque, se a gente for ver, está lateralizado. Olha, o estoque nunca esteve tão distante dos lançamentos. Quando tinha lançamento aqui, o estoque estava muito próximo. Agora, ó, tá lançamento, tá vendendo bastante e o estoque ele não está tão grande quanto está o volume de lançamento e vendas. Ou seja, o estoque está saudável na média do Brasil. Esse é um ponto importante, porque se o estoque está saudável hoje com uma Selic alta, diferente do que aconteceu em 2015, por isso que o mercado está totalmente diferente, quando o mercado recuperar, esse estoque vira pó. Ele vai rápido, vende rápido. Se o estoque vende rápido, lei da oferta e demanda. Se tem menos oferta do que a demanda, todo mundo comprando e tem pouca oferta, e, gente, não dá para construir um prédio ainda em 6 meses. Leva 18 meses só para aprovar projeto. Até começar a obra, até entregar, leva às vezes 5 anos. É o ciclo de um prédio grande. Não tem como repor estoque tão rápido. E acontece aí esses picos de valorização. Então, entendido o primeiro ponto, vamos para o segundo. Segundo passo, a partir do momento que você definiu que, poxa, é um melhor momento para se investir neste momento, para você escolher boas oportunidades. Segundo ponto, analisar demanda e definir a localização. Nossa, o que quer dizer isso? Gente, pode ser o melhor momento para você investir, mas se você investir numa cidade de 2.000 habitantes, que as pessoas estão saindo de lá, que as pessoas não estão mais querendo comprar imóvel naquela cidade, que não está tendo uma migração de pessoas para aquele lugar, naturalmente, o preço dos imóveis não vai aumentar. Então não é uma regra que todos os preços vão subir. Se você vai investir em Cacoal lá na Roraima, numa região que o mercado não está expandindo, não vai valorizar tanto quanto vai valorizar em cidades, regiões que as pessoas estão indo para aquele lugar, tá? Então, olha só, nos últimos anos, só aqui em Santa Catarina, falando especificamente de Santa Catarina, é o estado que mais teve migração de pessoas de todo o país. Um estado com cerca de 8 milhões de pessoas teve 350 mil pessoas vindo nos últimos anos para cá. É bem relevante o volume de pessoas, fora venezuelanos, fora, enfim, pessoas de outras nacionalidades. Aqui nós mesmos, a CP8, vende para morador, vende para Europa, vende para americano, vende para pessoas de outras regiões do país, do mundo, para morar aqui em Santa Catarina. Então as pessoas estão vindo morar para cá. Então, esse é um fundamento para se gerar liquidez, que tem compra e venda, tem mais gente querendo comprar. E se tem liquidez, naturalmente tem valorização. Se não tem liquidez, o preço fica estagnado. Mesma coisa que bolsa de valores. Aqui, Santa Catarina, os argentinos investiam muito aqui. Aí eles passaram por uma situação muito ruim financeiramente. Quem começou a investir muito? O agronegócio. Investiu muito aqui. Agora, quem está investindo muito é São Paulo, por exemplo, que não conhecia Santa Catarina, estão investindo muito em Santa Catarina. E muita gente de fora do país, brasileiros que moram fora, mas também americanos, gringos, de todas as regiões, estão descobrindo Santa Catarina, que é um segurança, IDH, o maior nível do Brasil, maior nível de segurança, um dos maiores, tá? Sem desmerecer Goiás, por exemplo, que está muito seguro também, está expandindo o mercado. Regiões litorâneas no geral, tá? Salvador, Bahia, João Pessoa, Paraíba, Vitória, Espírito Santo. Porém, não se compara com a infraestrutura que tem aqui em Santa Catarina e a segurança que tem aqui. E é por isso que aqui, né, é o lugar onde tem maior demanda no Brasil. Mas beleza, isso aqui, eu tô falando, você tá. E dados, dados, me mostre dados. Então, vou procurar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu encontro, que eu tô com um monte de tela aberta. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui aonde que eu deixei. Esse aqui sou eu. Aqui, ó. Vamos ver se consigo mostrar para vocês aqui. Aqui, beleza. Esse aqui é o IDI Brasil, Índice de Demanda Imobiliária, tá? É um indicador que mostra as cidades com maior demanda por imóveis no Brasil. E aqui tem um relatório do quarto trimestre de 2025. Ele mostra quais cidades do Brasil têm mais demanda por imóveis, tá? É um relatório bem extenso. Ele tem para quem é mais racional, analítico, que está acompanhando essa live aqui,
Ó, ele mostra uma metodologia de como que ele entendeu que cidades do Brasil têm demanda por imóveis, porque essa é uma premissa para você investir em imóveis. De nada adianta você investir numa cidade que tem muito lançamento, mas as pessoas não estão consumindo eles na mesma velocidade, tá? Então tem os indicadores aqui, é público, tá? É só você jogar IDI Brasil no Google, você vai fazer um login e senha, ó, feito pelo pessoal da Prospecta, uma equipe que fez essas análises bem interessante, beleza? Tá. E aí isso tem imóveis de todos os padrões. Vou focar aqui no alto padrão, porque é onde, se você for investir em imóveis na planta, é onde mercado que não depende de recursos do governo, sente menos movimentos da economia, é onde todo mundo sonha um dia em adquirir. O cara que está comprando hoje Minha Casa Minha Vida, um dia ele vai para o médio padrão, depois ele vai para o alto padrão. É natural. Nem todo mundo vai, mas é o sonho de todo mundo. Beleza. E aqui então está as melhores cidades do Brasil com demanda por imóveis, tá? Muitas capitais aqui: Brasília, Fortaleza, São Paulo, Goiânia, Floripa, Rio de Janeiro, Curitiba, BH, Salvador, Recife. Olha só, a grande maioria são cidades, são capitais. E olha quem está aqui no meio, tem Porto Belo aqui pertinho, Santa Catarina, e Balneário Pissarras. Balneário Pissarras está entre as 15 cidades com maior demanda por imóveis do país, tá? E esse é um fundamento pelo qual eu também escolhi essa cidade para investir. Você tem que analisar como que está a saúde financeira. Agora vamos analisar um outro dado interessante, tá? Esse aqui é o FIPZAP. Ele analisa o preço médio de venda das cidades no Brasil, tá? E as cidades que têm o maior preço por metro quadrado do Brasil, olha só. Primeiro, Balneário Camboriú, aqui na ponta, já está quase, acho que mais uma pesquisa, e Itapema vai assumir a liderança. Isso vai acontecer em poucas semanas, porque tem muito mais lançamento, muito mais produto lá. Mercado imobiliário de BC, ele é menor, eu moro aqui há muito tempo, então conheço por dentro o mercado, ele é mais contido, se lança menos, e naturalmente Itapema está lançando muito mais, então por amostragem tem mais produto de ticket alto. Aí tem Vitória, Espírito Santo, Itajaí e Floripa. Ou seja, das 5 cidades no Brasil com maior preço do metro quadrado, 4 estão aqui em Santa Catarina. Ó, o José ali no chat. Olha aí, Porto Belo. Já compra o apartamento da planta meu aqui, né? Já vai ficar doido ali. Então, as 5 cidades com maior demanda no Brasil são de Santa Catarina, né? Beleza. Então vamos entender geograficamente por que que isso está acontecendo. Abrir aqui o Word, né? Ó, Balneário Camboriú, epicentro da valorização de imóveis em Santa Catarina, tá? Depois de Balneário Camboriú, geograficamente, isso acontece em todo o mundo, a valorização expande para os lados, tá? Aqui, fechar a janela aqui, que o ar-condicionado, senão não vai gelar. Balneário Camboriú, unânime aqui acima de todas. Depois, você vê que o mercado ele valoriza geograficamente para os lados. Segundo, Itapema para baixo. Terceiro, Itajaí para cima. Então, para os dois lados está expandindo. E agora está tendo uma nova onda, uma segunda onda aqui de valorização das laterais. Tá vindo aqui para Porto Belo, né? Um pouquinho mais para baixo. Tijucas, Bombinhas, a região toda aqui. Já viu que tá Floripa ali também. E também para cima. Pula Navegantes, que um dia vai dar certo, logo logo. Por enquanto, ainda não tanto quanto outras cidades, mas é natural, Navegantes tem que dar muito certo. Porto, aeroporto, duas rodovias cortando a cidade, vai dar certo. Praias, né? Vamos para Penha e Pissarras. Talvez você nunca ouviu falar em Penha, né? Mas você já ouviu falar no Beto Carreiro. Beto Carreiro aqui, maior parque da América Latina, maior parque temático da América Latina, e agora investimento de 2 bilhões de reais para aumentar ainda mais o parque. Grande parte desses terrenos ao redor é da família do Beto Carreiro. E 2023 eu comecei a estudar os fundamentos para investir nessa região e escolhi Penha e Pissarras, principalmente Pissarras nesse momento, para fazer investimentos justamente porque
Beleza. Você viu que a demanda da onde ela está vindo, né? Os indicadores, mas você não entendeu o porquê isso. Porque é uma cidade que está mais próxima de Joinville, maior cidade de Santa Catarina, que está mais próxima de Curitiba, maior cidade do Paraná, e é onde as pessoas consomem litoral é em Santa Catarina. Rio Grande do Sul consome Santa Catarina, Paraná consome litoral de Santa Catarina também. Só que nós temos um problema de trânsito muito grande para chegar em Balneário Camboriú. BR toda parada aqui por causa dos portos. Então, sempre um congestionamento danado. A pessoa leva 2 horas para Pissarras, de lá de Curitiba a Pissarras, e mais 2 horas de Pissarras até Balneário Camboriú para chegar na temporada. Ninguém merece isso. E por conta disso, muita gente de Curitiba, que representa 60% do público consumidor aqui de Balneário Pissarras, só Curitiba tem 1,8 milhão de pessoas, então muita gente está consumindo Pissarras. E Pissarras ainda é uma cidade com menos de 30 mil habitantes. Então, para se tornar uma cidade de 60 mil habitantes, ainda ela vai ser muito pequena. Ainda ela vai ser muito pequena, dobrando de tamanho. E aí você entende o fundamento pelo qual uma cidade como essa tende a valorizar ainda mais. Olha, só deu uma bugada aqui na minha câmera de novo, mas eu quero que vocês entendam, né, o fundamento pelo qual essas cidades estão cada vez mais sendo valorizadas, justamente porque a demanda por imóveis que está vindo de Curitiba, tá vindo de Joinville, essas pessoas acabam indo para cidades como Penha e Pissarras para fazer investimento, para fazer moradia, para fazer uso como apartamento de veraneio, elas acabam indo para essas regiões porque o preço do metro quadrado também está mais barato, está mais em conta, não pega trânsito, demora menos para chegar na praia, né? Tudo isso faz com que essas pessoas acabam escolhendo cidades ao lado de Balneário Camboriú, ao lado de Itapema, para fazer novos investimentos, tá? E a minha câmera deu BO. Eu vou trocar, né? Dá pra trocar aqui por outro. Eu troco rapidinho. Eu vou pegar essa aqui. Acho que vai dar na mesma, tá? Só vou ter que virar um pouquinho mais aqui. Beleza. Deu a mesma coisa, né? Legal. Legal, legal. Ó, o Carlos. Sou de São Paulo, falo um pouco mais do clima de Pissarras. Não é frio por aí? Não. Pissarras é a única cidade do Brasil com 100% da orla da praia certificada pela Bandeira Azul, ou seja, água limpa. Limpa para se banhar, água boa, não é gelada, tão gelada quanto o sul, claro que não é morninha que nem o litoral nordestino, mas é temperatura gostosa. Aqui o mínimo, Carlos, que a gente vê é 10, 11, 12 graus no inverno bravo. É uma coisa que São Paulo, muito parecido, tá? É nesses dias que tá na faixa de 30 graus. Inclusive, Carlos, deixa eu te contar um negócio. Tem muito executivo de São Paulo que veio morar, por exemplo, para Pissarras. Então, deixa eu te dar um contexto do porquê isso. Morar em Pissarras. Olha o aeroporto de Navegantes. O cara desce de o cara tá aqui, segunda-feira de manhã, tá? Saiu de Pissarras, 20 minutinhos aqui de Pissarras, 30 que seja, chegou no aeroporto. Beleza, pegou o voo, segunda-feira de manhã, foi para São Paulo, bateu lá em Congonhas, vai pro escritório, meia horinha tá no escritório. Legal. Trabalha, dorme lá segunda noite, terça noite, quarta noite. Quinta-feira, fim de tarde, pega o voo de lá, sai de Congonhas, bate aqui no aeroporto de Navegantes e vai para casa. Meia horinha tá em casa. Quinta-feira, fim de tarde, vai ficar com os filhos, à noite vai jantar com os filhos. Sexta-feira, home office. Sábado, domingo, curte final de semana, fica por aqui. Ou seja, as coisas estão mudando, né? Paulista tá indo para todo lado aí, justamente para sair daquela muvuca do trânsito, do caos de São Paulo, né? Muito bom. Fiz muito essa rota, Ivan lhe disse. Legal. Segundo pontão, para você investir em imóveis, além de você analisar o momento do mercado, se é o momento ou não, você tem que analisar onde investir, escolher a região, tá? Então, eu pressuponho que você entendeu que a região aqui do litoral norte de Santa Catarina, que é onde o Brasil todo fala, aqui Balneário Camboriú, Senataura e tal, mas beleza, tu não tem condições de pagar 30 milhões no apartamento, você pode olhar para as cidades que estão começando
a crescer o mercado imobiliário agora, que não está no mapa ainda, não está todo mundo sabendo. Porque quando todo mundo souber, o preço vai estar outro. Você tem que entrar antes dessas pessoas para fazer bons investimentos em imóveis, tá? Então, passo 2, analisa a demanda, define a localização para você poder fazer um bom investimento em imóvel na planta. Legal. Agora, passo 3, identificar o tipo de produto com maior demanda e liquidez, tá? Pãozinho quente. O que que vende bem no litoral, tá? Apartamento de 2 suítes e apartamento de 3 suítes. Vai vender um dormitório, mais um quarto, vai vender um dormitório, mais duas demi-suítes, vai vender. Mas apartamento de 2 suítes, você atinge um público ao comprar de você, que é o casal, né? Marido, esposa, e um filho com a sua namorada, seu namorado, filha com namorado, enfim, a dinâmica familiar, um casal com filho, né? E tem a suíte com a privacidade de ter a sua própria suíte. Então, isso aí funciona muito bem. Ou 3 suítes para 2 filhos, para um filho mais visita, é a dinâmica que mais funciona, tá? Para uma revenda, é um produto especial. Vou até dar uma palhinha aqui do Kairos, vamos ver se consigo mostrar aqui para vocês algumas características do Kairos. Aqui. Kairos é o nosso próximo pré-lançamento. Eu vou passar essa parte inicial, porque eu já dei um contexto para vocês. Antes de eu entrar nesse ponto mais detalhado. Beleza, você entendeu que Pissarras é um lugar de se investir e agora você tem que entender a localização dentro da cidade. Esse aqui é a vista da cobertura do Kairos, do nosso próximo, no nosso pré-lançamento. E olha só, vou dar um contexto para vocês. Primeiro, ele está a 230 metros da praia. Então, é uma caminhadinha aqui, ó, chegou na praia, 230 metros. Por que a gente escolheu essa localização? Ele é um terreno virado para norte. Olha só onde que tá. Olha o sol onde que tá. O sol tá aqui. Nasceu aqui, se põe aqui. Lá no Nordeste, ninguém quer sol para norte. Aqui no Sul, a gente adora, tá? A gente adora o sol que pega à tarde, o sol poente. Então, essa vista aqui pega tanto sol nascente quanto sol poente, tá? E outra coisa, o que que valoriza imóveis no Brasil? Aliás, no mundo? Duas coisas: vista para o mar e vista para o parque. Aqui nós temos uma área de preservação permanente do município, uma vista maravilhosa para ela e uma vista para o mar. Então tem as duas coisas. E olha que interessante a exclusividade dessa região aqui. Quando outras regiões da cidade tem bastante cidade para trás da praia e todas essas pessoas consomem a praia aqui na frente, aqui basicamente quem mora nessa região aqui, por ter uma área de preservação para trás, um rio que corta, fim de rua aqui, ó, quem usa essa região da praia é quem mora nessa região, é esse entorno aqui, são as pessoas que moram aqui. Exclusividade aumenta preço. Então, não tem muito vizinho, não vai ter muito vizinho. Raramente aquela família que mora lá atrás, pertinho da rodovia, da BR, vai pegar suas cadeiras de praia e vai atravessar a cidade até na frente e vai vir até aqui na praia, aqui na frente. Raramente isso acontece. Quem vai usar essa região da praia? Geralmente quem mora nessa região, que são os prédios mais valorizados da cidade. Aqui tem um empreendimento incrível, esse aqui está na faixa de 20, 25 mil reais o metro, tá? É, aqui na faixa de 20 mil reais para cima. Esse aqui também é um empreendimento incrível, nosso vizinho, ele é virado para sul, nosso é virado para norte, esse aqui está na faixa de 16 mil reais o metro. Então, você definir a região do país, a cidade e dentro da cidade a melhor região para se investir é uma premissa para você dobrar seu patrimônio em menos de 5 anos investindo em imóveis na planta, que afinal é o motivo pelo qual eu te convidei para essa masterclass. Então a gente comprou esse terreno, fizemos a aquisição, são 4 lotes, ó. Um, dois, três, 4 lotes. Aqui estávamos em construção da nossa central de negócios. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui a nossa central. Ó, eu vou aqui pelo Google Earth. Olha só a app gigante que tem aqui, coisa mais linda, né? Então aqui
tem um empreendimento de uma construtora muito boa da cidade que se chama Frechal. Aqui tem o Azuri dessa construtora, prédio do lado. O nosso prédio vai ser muito, o tamanho, né? A altura dele vai ser similar a esse do lado. Pelo plano diretor, dá para se construir a mesma coisa. E aqui é a nossa central de negócios da CP8, ó. Se clicar aqui, ó, você encontra a nossa central de negócios, é onde faz, nosso time comercial atua, onde a gente faz plantões, onde a gente faz churrasco com clientes, com corretores, com amigos aqui e fica nesses terrenos justamente que nós fizemos a aquisição, tá? Então essa região é a mais nobre de Pissarras, é a mais nobre. Esse é um outro fundamento na hora de você escolher a cidade, a localização é também dentro da cidade, o melhor bairro, a melhor estrutura. Perfeito. Beleza. Então, agora, próximo passo é você identificar o tipo de produto com maior demanda e liquidez. E aí nós falamos sobre fazer para você escolher, né, um produto de duas e três suítes, que é o pão quente, que é onde tem maior demanda, onde tem maior liquidez numa possível revenda, tá? Respondendo o Fábio Santos aqui, o foco do empreendimento é para moradia ou investimento para locação de curta temporada? Fábio, o foco desse empreendimento é para moradia. A gente fez um lazer maravilhoso, vários elevadores, toda a infraestrutura pensando no bem-estar de moradores. Se depois de pronto a Assembleia de Moradores optar por alugar esses imóveis ou permitir Airbnb, algo do tipo, a gente não tem como controlar, tá? O empreendimento não foi pensado nisso, porque ele é muito nobre, ele é muito exclusivo para usar com Airbnb. Eu, como pai da criança, eu teria dó de usar como Airbnb. A gente vai mobiliar muito bem todas as áreas de lazer e tudo, e naturalmente quem usa Airbnb ele não vai ter o mesmo carinho de quem é dono condômino, né? Porém, a gente está em negociação de terreno em Pissarras para ano que vem, próximo projeto do CP8, ser exclusivamente short stay focado em locação, o prédio ser pensado em locação. Estamos nessa fase, tá? Legal. Aham. Léo, qual é a liquidez de revenda e aluguel para essa região? Tá. Aluguel, mais uma vez, né? Não é o foco, Max, mas a liquidez da revenda. Aí a premissa, a liquidez da revenda, ela vai levar em conta essas 8 etapas que eu estou te mostrando aqui. Se você cumprir elas, vai ter uma ótima liquidez, uma ótima valorização. Se comprar aleatoriamente, Max, aí pode ser que você tenha sorte. Mesmo assim, tem uma ótima revenda e valorização, mas não é racionalmente, não foi pensado nisso, tá? Então, seguimos na aula aqui. Quarto passo, escolher o projeto. Beleza, você escolheu a região, você definiu, pô, eu vou comprar de duas suítes, eu vou comprar de três suítes. Agora vamos escolher os produtos. Quais produtos a gente tem à disposição nessa região que nós escolhemos, tá? Então eu vou apresentar para você aqui o projeto do Kairos. Leve em conta que você está vendo o empreendimento na sua fase de pré-lançamento. O lançamento do Kairos vai acontecer entre novembro e dezembro, tá? Depois que o Neymar cobrar o pênalti e ganhar a Copa do Mundo, depois que o Flávio Bolsonaro ganhar as eleições do primeiro turno, 60-40, aí a gente faz o lançamento oficial do Kairos e aí nós vamos colocar um valor totalmente diferente, tá? Então o lançamento vai estar entre novembro e dezembro, no começo da temporada, da abertura de temporada de verão, é o momento que a gente colocou aí para é nessa fase. Legal. Antes disso, existe a etapa de pré-lançamento. Sidival, perdeu um cliente, colocou política no meio. Meu amigo, você com essa inteligência emocional péssima aí, eu nem quero você como cliente. Se por uma brincadeirinha você não souber separar ou ignorar a brincadeira, cara, imagina você como cliente da minha empresa. Eu não quero você como cliente. Definitivamente. Já peço, inclusive, que se retire da, 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 da live. Você não aguenta uma piadinha, cara. Imagina querer fazer um investimento. Ó, segue sua vida. Tá tudo certo, cara. Tá tudo certo, tá? Pelo amor de Deus, cara. Só brinquei, velho. E, cara, ó, você tem que levar em conta que o meu humor de engenheiro. Não espere boas piadas de um engenheiro, entendeu? Pelo amor de Deus, cara.
É isso aí, né? Seguimos? Seguimos. Bom, então leve em conta que nós estamos no pré-lançamento, né? No pré-lançamento do projeto. E você vai ver maquete lá no stand de vendas, você vai ver os materiais impressos, tudo no lançamento. Essa fase é uma fase que antecede o lançamento oficial, então é uma fase de pré-lançamento que é exclusiva para investidores. Justamente nessa fase que você consegue a melhor condição, o melhor preço. Nesta fase, você não tem todo o material prontinho. Então, você tem imagens preliminares, materiais preliminares, já tem definido as plantas, já está tudo definido. Kézia Shear. Repete a piada. Não, deixa pra lá. Segue o baile. Vamos lá. Então, essa aqui é uma projeção da fachada, é uma projeção 3D básica, só para você ter uma noção do projeto, tá? Aqui uma imagem preliminar do projeto. Esse aqui é o Kairos. Por que Kairos? Kairos, primeiro que foi um investidor, um cliente, um amigo nosso, que contou para nós no almoço a história, né? De Cronos, de Kairos, que vem basicamente da mitologia grega, né? E que um é o tempo do relógio, né? O tempo cronometrado, o outro é o momento certo, o tempo de Deus, ou o tempo oportuno, ou o tempo que não é o tempo da hora. E é o Kairos. Kairos é um um Deus da oportunidade, que tem uma cabelo na frente e que se ele estiver passando, você tem que agarrar pela frente porque atrás não vai ter cabelo. É tipo eu, assim. Se for atrás, não tem cabelo, né? Não vai conseguir agarrar por trás. Então a oportunidade, depois que ela passa, se foi. Então, o Kairos representa o momento certo, momento oportuno, tempo de Deus. Para nós cristãos, para quem é cristão, representa o momento oportuno, tá? E foi justamente no momento onde, enfim, a minha esposa e eu, nós somos batizados na Igreja Católica desde criança, a gente passou primeiro a Eucaristia, tudo, a Crisma, mas ano passado a gente, depois de adultos, nos batizamos. Foi bem nessa fase, né? A gente fez o nosso batismo numa igreja evangélica. E aqui, para mim, de verdade, não faz diferença se é igreja evangélica, Deus é um só, Jesus é um só. Eu sou cristão, e não tem problema de dizer isso. Mas a gente o momento de batismo nosso, novamente, só que agora conscientes do que a gente estava fazendo, e eu resolvi usar esse nome, Kairos, como realmente um momento oportuno de uma virada da nossa vida pessoal, na vida como uma empresa, e também conciliando todo esse fundamento de mercado que eu estou te mostrando, que é a virada do ciclo econômico onde todo mundo que participar desse projeto vai prosperar muito. Quem comprar para morar vai morar muito bem, num preço bizarramente acessível. Quem investir para revenda vai multiplicar seu patrimônio. Nós, como empresa, temos um projeto maravilhoso, extremamente saudável, muito bom. Então, encaixou de um jeito maravilhoso para a gente comprar esse terreno. Nós fizemos a aquisição, não foi permuta, e cá está o nosso empreendimento. Então, o Kairos que ele esse é o mote da nossa campanha, há um momento certo para tudo, há um momento certo para viver, há um momento certo para investir. Nós estamos nessa fase. Números gerais desse projeto, tá? Ele tem 25 pavimentos, são 105 apartamentos, né? A gente tem mais alguns que não estão aqui sendo contabilizados. Plantas de 2 a 3 suítes, a grande maioria, tá? Só os duplex que são de 4 suítes, 3 e 4 suítes, legal? Uma vaga de garagem ou 2 vagas de garagem, dependendo da unidade, tá? 4 elevadores, 4 salas comerciais. As salas comerciais não estão para venda, elas vão ficar para a empresa, provavelmente será o nosso escritório. E nós temos 2 pavimentos de lazer. E aí entra o ponto que alguns colegas pediram aqui sobre locação. Não é o foco, justamente porque o lazer é gigante. Ele tem mais de 1.150 metros de lazer. Tem um pavimento inteiro aqui de salão de festas, de prainha, de espaço gourmet, de pub.
todo mobiliado e tem o segundo pavimento de wellness. Então, um é social e o outro é de saúde. Uma academia grande, tá? Com pilates, com beauty and care, né? Que é basicamente um salão de beleza aí para as mulheres, principalmente do condomínio, contratarem seu cabeleireiro, maquiador, maquiadora, enfim, para vir cuidar delas aqui sem ter que sair para rua. Então, é, Ricardo, merece duas vagas no mínimo. Aí é uma escolha, tá? Se for duas suítes, é uma vaga. E se for duas suítes, ou é uma vaga estendida que cabe dois carros, ou são duas vagas separadas uma da outra, tá? Então são as duas opções. Legal. Beleza, então essa aqui é uma fachada preliminar, ó. Tô escrevendo um asterisco. Leve em conta esse asterisco, tá? Isso aqui preliminar às imagens. As imagens, de fato, nós vamos ter nas próximas semanas, mas nesse momento são imagens preliminares. E é assim que funciona um pré-lançamento. Pré-lançamento é quando é feito para investidores, não tem todas as imagens do projeto, tá? Então, beleza, eu vou passar batido pelos giardinos, que são os apartamentos Garden, e vou focar muito mais nos apartamentos padrão. Então, três suítes, apartamento de três suítes, na faixa de 105, 107 metros quadrados de área privativa, certo? Mais uma vaga de garagem, ou são duas vagas de garagem, ou ela é dupla, né? Ou é estendida. Aqui está escrito apenas estendida para como padrão, mas depois tem esse ajuste, tá? E aí a gente já tem o kit de apartamento com as vagas, já está definido isso aí, e cada apartamento tem as suas vagas definidas, qual andar, tudo certinho, tá? Três suítes, então, na faixa de 105 a 107 metros, tem o final um e o final 2 que são os virados para a praia, esses aqui, ó, tá? Esses que têm essa vista. O final 2, 3 e 4 é a vista norte, vista lateral, que é uma vista maravilhosa, muito acima dos outros prédios, vista para o mar, vista para o parque, pega sol da tarde, maravilhoso, né? Beleza. Eles têm na faixa de 85 metros. 86, 84, 85, na faixa de 85 metros, tá? Então, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E aí tem o final 6, que ele é um pouquinho menor. Esse aqui é para quem quer preço. Final 6 aqui, ó, é imbatível na questão de valor do metro quadrado. Ele é o mais acessível, é para quem realmente quer investir pensando no preço do metro quadrado e ter valorização e assim por diante, tá? Ó, Divino Dias. Sou engenheiro civil também e corretor de imóveis aqui em Balneário Camboriú e acabei de vender uma unidade desse empreendimento para o cliente de Curitiba. Pois é, tá? Tá travando? Pois é, a gente está advindo nessa fase aqui, na fase de pré-lançamento. Nesses dias aqui, eu já vou dar contexto sobre isso aí, né? Nesses dias. Não tá aparecendo os slides Joubert Moraes, é isso? Tá travando para mais alguém? O André Lima. Respondendo ao André Lima aqui, Leonardo, se possível, nos ajude a avaliar construtora incorporadora do ponto de vista de segurança do investimento. Já vou falar sobre isso, porque ele é um dos 8 pontos. De nada adianta você comprar um empreendimento lindo, uma ótima condição de pagamento, e a empresa que está gerenciando não ser de qualidade, tá? Não está travando, está aparecendo os slides, parece que está tudo certo. Legal, então seguimos o baile. Beleza? Então, apartamentos de 3 suítes, 105 a 107 metros, apartamentos de 2 suítes, 85 metros aproximadamente, tá? Por que essas áreas? Porque são o pão quente. Por exemplo, eu moro no apartamento aqui em Balneário Camboriú de 3 suítes, 130 metros. É espaçoso pra caramba, tá? Agora, para essa fase do amadurecimento da cidade, para essa região, o pão quente é esse tamanho, você vai girar bem, você vai revender bem, que imagine, ah, vamos dizer que seja 20 mil reais o metro, tá? De 105 para 130 metros, está falando 25 metros de diferença. A 20 mil reais o metro, está falando de meio milhão de diferença. Então é muita diferença. Ambos têm 3 suítes. 130, claro, é mais espaçoso, mas também tem 3 suítes. Cabe o mesmo número de pessoas, só que é meio milhão a mais. Tem um perfil de pessoa que está disposta a pagar isso, mas a grande maioria não tem esse nível de condição, tá certo? Ah, Alexandre Unipraias.
trouxe aí no chat um ponto que eu não tinha lembrado, tá? Aqui, ó, do lado do Kairos, tem esse novo acesso, que vai ser uma ponte aqui, ó. Tá passando na frente do Azuri. Então a gente só tem que virar aqui, né? E vai ser um novo acesso, um novo acesso para Pissarras. Ó, eu acabei molhando aqui o meu computador com água. Pera aí. Ó, deixa eu ver se consigo girar aqui. Aí, beleza. Ó, isso aqui é um acesso a mais que vai ter na cidade e por conta disso vai facilitar muito mais a entrada e saída de pessoas dessa região, aumenta a liquidez. Se é mais fácil de entrar e sair, tem mais demanda, mesmo fundamento de valorização. Por isso tem que comprar antes de sair a ponte e não depois de sair a ponte, né? Esse é o mesmo fundamento. Legal. Nossa, eu molhei aqui meu teclado, minha tela. Beleza, então são 6 unidades por andar e 4 elevadores. 4 elevadores. Eu te desafio a encontrar um empreendimento em Pissarras com 4 elevadores. Nessa faixa de valor que você vai ver aqui do Kairos, de fato não existe, tá? Então, são 4 elevadores, por quê? Porque um é de serviço, 3 são sociais, supondo que em algum momento um esteja em manutenção natural, ninguém vai passar perrengue, não vai ter uma experiência negativa com o projeto, tá? Por mais que tenha um público que investe comigo, são investidores na CP8, eu estou construindo para o cliente final, certo? Quem vai usar e falar da CP8, bem ou mal, vai ser o cliente final, lá na frente. Então eu tenho que construir para ele. E você, como investidor, tem que pensar como que para quem que a construtora também constrói. Se ela constrói para você, talvez não seja tão bom de revender. Mas se ela pensa no uso no cliente final, você vai ter maior facilidade de revender, porque você está vendendo para alguém que vai usar lá na frente, tá? Então fica aí uma sugestão. Vamos agora sobre as plantas, tá? Um cuidado que você deve analisar ao fazer um investimento imóvel na planta é uma planta eficiente do ponto de vista de circulação, que não tenha, que seja boa de circular entre os ambientes, o living integrado, bastante espaço para armário nos quartos, tá? Banheiro geralmente com largura de no mínimo 1,30 m para ficar saudável a comunicação entre os ambientes. Então, isso é uma premissa, tá? De projeto. Sempre quando a gente olha, quando a gente escolhe quando a gente define planta, e eu participo ativamente disso, é justamente ter uma fluidez entre as plantas. Então, aqui, ó, final 107 metros, vista para o mar, essa vista aqui, né? Só mais para frente, porque esse aqui eu estava nos finais 3 e 4. Vamos voltar aqui para o final 1, final 3 e 4, beleza. Final 2 mais quadradinha, entrou por aqui, sala de estar, sala de jantar, dá para integrar com essa mesa, essa bancada aqui de café da manhã, uma bancadona aqui para sentar, churrasqueira carvão tem que ter, a suíte master com uma vista incrível aqui e um armário grande, né? Mais 2 suítes aqui para os filhos, ou espaço legal, bacana, final 3. Aí já agora são as de 2 suítes, 85 metros aproximadamente, tá? Acessou aqui, sala de estar, sala de jantar, dá para incluir mais uma bancada também aqui, além desse espaço para para bancada, né? Dá para fazer uma bancadinha aqui. Acho que o próximo tem esse formato, ó, tem esse formato nesse daqui. Então, a gente cuida muito para que o layout dos apartamentos seja eficiente. Exatamente, Fábio Santos, final 6, vista para a ponte, vai virado para aquele lado lá. Thomas, pessoal, agradeço a apresentação. Eu vou continuar seguindo no YouTube. Infelizmente, como o vídeo vivo em Washington, só reservei 1 hora. Tenho trabalho às 5h30 da manhã. Gostei muito do empreendimento. Legal. Ó. Thomas, fique à vontade aí para entrar em contato com o time. Fique à vontade, tá? Vou mostrar sim a vista do final 5, final 6 para vocês. Final 5 tem a vista muito parecida do 3 e do 4, virado para lateral, e pega o sol da tarde também aqui, ó, nos banhos, tá? Final 4. Então, final 5, perdão. Então, olha só que legal. O final 5 e o final 6. Final 5 ele vai ter essa vista aqui e do quarto também essa aqui. Então, o sol se põe lá, tá? E o final 6
tem essa vista. Essa vista, o legal é que aqui, ó, até o 12º andar é o máximo que um dia vai ter prédio, vai poder construir. Não vai poder chegar aos 25 pavimentos como é aqui, tá? Então essa vista mais alta aqui, ela não se perde, vista pro rio, vista pra mata aqui atrás, tá? Vista pro continente. Mas também pega vista lateral. Também pega vista lateral pro mar, tá? Não vou dizer que vai pegar a mesma vista de quem está virado para cá, mas também pega essa vista lateral aqui. Analisar a incorporadora. Quais são os fundamentos que você deve analisar? Para quem fez essa pergunta aí. Então, é o próximo passo, né? Tempo de mercado e projetos entregues. Naturalmente, existe uma evolução dos projetos, como qualquer construtora, evolução dos projetos. Então, ela começa pequena, ao menos é o que se espera de uma construtora, e ela vai crescendo ao longo do tempo, vai construindo time, criando processos, estruturando empresa, marca, né? Vai tendo longevidade a partir disso. Nós, como CP8, estamos há 8 anos no mercado, desde 2018, desde a primeira casa e agora os empreendimentos verticais, né? Então, esse é um fundamento que você deve analisar. Agora, um ponto de atenção: se você comprar um apartamento para investimento de uma empresa muito grande na planta, talvez você não tenha a mesma flexibilidade, o mesmo valor, o mesmo potencial de valorização, porque ela já está muito consolidada, ela vende tudo muito rápido e ela não pode te entregar, ela não precisa te entregar uma margem mais enxuta ou algo do tipo, ou uma condição mais facilitada para você poder fazer uma boa aquisição, tá? Quando você está pegando uma incorporadora que está crescendo, por exemplo, é o caso da CP8, ainda você encontra possibilidade, flexibilidade, condição de pagamento, tá saudável para nós, a nossa margem de lucro tá tudo certo desde o pré-lançamento. A gente faz cálculo de tudo, bando de engenheiro dentro da empresa, a gente analisa tudo, mas a gente consegue ser muito competitivo nisso. Então você pegar uma empresa que está ascendendo, que você vê um crescimento nela e surfar junto ao crescimento dela, é o melhor momento, o melhor timing para você conseguir as melhores condições, tá? Segundo ponto, e agora a gente vai para uma questão mais técnica, contábil, jurídica. Como que é feita a estruturação dos projetos, tá? Algumas construtoras mais antigas têm a sua empresa, tem, por exemplo, 5 prédios tocando simultâneo e todos eles estão dentro da mesma empresa. Isso é perigoso, tá? É a mesma conta bancária, é a mesma contabilidade, tá tudo junto e misturado, é um fluxo de caixa só e vai tocando eles em simultâneo. Isso não pode mais acontecer, tá? Isso para fazer uma contabilidade organizada é muito difícil. Então, o cenário ideal é cada empreendimento, cada terreno, cada construção ter a sua própria sociedade de propósito específico, que é o nome da SPE, que vai ter a sua própria conta bancária, sua própria contabilidade, seu próprio fluxo de caixa, seu próprio dinheiro. Premissa básica, um banco fazer o financiamento dessa obra, para um fundo de investimento entrar, cada empreendimento ter a sua SPE. Nós da CP8 fazemos isso. Desde as casas, desde a época das casas com SPS, tá? Inclusive, se puxar o CNPJ da CP8, você vai ver que ele é de 2020, porque antes eu só construía casas via SPE. Então eu não tinha o histórico da empresa mãe. Hoje eu tenho a empresa mãe, que é a centro de custo, centro de serviço compartilhado, e abaixo dela tem as outras empresas, tá? E além da SPE, e é essa a pergunta que você deve fazer quando você for comprar um apartamento. Esse empreendimento ele está numa SPE ou ele está e qual que é o CNPJ? Para você entender se está numa SPE, porque isso já demonstra o primeiro nível de governança da empresa. O segundo ponto é essa empresa aderir ao patrimônio de afetação. Hoje, com inteligência artificial, você joga ali no Gemini ou no Google ou no ChatGPT e você vai entender o que é patrimônio de afetação. Mas vou te explicar aqui. Patrimônio de afetação é uma maneira de segregar o patrimônio de cada empreendimento da massa da incorporadora. Então, se a empresa quebrar, se o empreendimento quebrar, um não afeta o outro e você, como adquirente dessa unidade, vai conseguir se reunir com os outros clientes e terminar a construção daquele prédio. Sei que esse é o pior cenário. É tipo seguro de vida, ninguém quer usar, mas, né? Se precisar, tá ali o seguro do carro, seguro de vida, é bom ter e não precisar. Patrimônio de afetação é como se fosse isso, tá? É porque se não tiver dessa maneira, supondo que a empresa quebre, ela leva todos os empreendimentos, todo o capital, tudo para massa falida e vira uma bagunça. Então, o nível de governança que você deve analisar, essas empresas são
tem SPS e patrimônio de afetação, tá? Patrimônio de afetação já está na SPE ou somente quando sair o registro de incorporação? Somente a partir do registro de incorporação é que é feito a adesão ao patrimônio de afetação. E por que que uma incorporadora vai aderir ao patrimônio de afetação? Além da governança, da segurança para os clientes, ela tem em contrapartida uma redução tributária, ainda. Até final de 2028 ela tem uma redução tributária. Depois veremos, que é o RET. Então a tributação diminui cerca de 2,5%, 2,7% sobre a receita. Parece pouco, né? Mas 2,7% sobre 100 milhões é 2,7 milhões. Então é muito benefício tributário para uma incorporadora e é por isso que ela adere ao patrimônio de afetação também. Nós fazemos isso. Por exemplo, o distinto que já está em obra, ele já tem registro de incorporação, ele tem a SPE criada, desde o começo o terreno foi comprado à vista, transferido para a SPE e tem patrimônio de afetação, tá tudo certinho. Outro ponto importante, como que é o modelo de financiamento da construção desse prédio? É recurso próprio da construtora? Maravilhoso. Agora, é importante você olhar para cidades onde tem muito tapume, né? Muita placa de banco financiando obra, porque demonstra saúde das construtoras. E se o banco está financiando uma obra, é sinal que ele fez toda a curadoria, a análise antes de você. Ele com certeza fez uma análise muito mais criteriosa do que você poderia fazer. Ele analisa balanço, DRE, coisas que o incorporador não vai ficar abrindo para todo mundo. Então, se o banco financia, se um fundo de investimento financia, provavelmente aquela empresa tem um nível de governança, de estruturação para poder receber o seu investimento com tranquilidade. Esse é um ponto, um benefício muito grande, tá? Se tem financiamento, já demonstra uma maturidade de estrutura, tá? É, respondendo algumas perguntas do chat. Depois eu vou responder bastante perguntas no chat, né, quando encerrar a nossa call aqui. Tem sacado as unidades? Não, a gente faz integrada porque todo mundo. Tem varanda, aliás. Algumas têm varanda, mas a gente geralmente integra porque geralmente o pessoal faz a integração, né? Todo é dever de casa. Se o banco entrou, demonstra boa coisa. Exatamente. É um dever de casa que tem que ser feita análise. Exatamente, Valinho. Tá. O Fábio Santos, RET em Santa Catarina é 4%. RET no Brasil é 4%. Não é em Santa Catarina. Em qualquer lugar do Brasil é 4%. Beleza. Próximo sexto. O sexto passo dos oito. Analisar o preço e forma de pagamento. É óbvio isso, né? Mas beleza. Você passou por todo o processo, agora você vai analisar preço e forma de pagamento. Então, você tem que analisar a região para ver se está no preço que está adequado, se você está chegando atrasado, se já está no preço legal, não está. Então vamos analisar. Aqui temos um empreendimento muito bom, de uma consultora muito sólida, muito saudável do mercado, aqui do nosso lado. E vamos comparar preço para a gente ter uma noção se o nosso preço, se o preço desse empreendimento que você vai investir está adequado ou não. Eu já deixei aberto aqui a tabela de venda deles. É um empreendimento, se você quer um empreendimento quase pronto, pro ano que vem, compra deles, você vai fazer um ótimo negócio. Aqui está na faixa de preço, ó. Vou pegar aqui apenas como referência, mais ou menos no meio da torre, você tem 25 andares, os andares tipos do 15º andar. Faz a conta comigo aí. Como que você vai fazer a conta? Vai pegar aqui 1.471.000, faz aí comigo. 1.471.000, 1.471.000, 141 dividido por 89 metros, que é a área desse apartamento aqui, para nós encontrarmos uma média do preço do metro quadrado do vizinho, para você chegar num valor se é razoável ou não para você, tá? Eu cheguei aqui, vamos ver quanto que você chegou. Manda aqui no chat, por gentileza. 1.471.641 dividido por 89 metros quadrados, beleza? Esse aqui é o prédio do lado, a tabela de venda deles, tá? Tabela pública, e vamos usar como referência para ver o preço. 16.533, 528, 16.500. Vamos baixar um pouquinho? 1.500. Legal. Vamos usar como referência esse valor aí. Então agora damos um passo atrás. Preço do vizinho, é esse aí, vamos encontrar o nosso. Só que eu vou juntar com o sétimo passo. Analisar a fase do projeto que você está entrando. Por exemplo, no Kairos, nós temos algumas fases. A primeira fase
É o pré-lançamento, depois é o lançamento, depois tem a valorização durante a obra e depois tem a obra entregue. Olha só, essa é a nossa projeção. A entrega na faixa de R$ 22.000 o metro, em 2031. Vou começar de baixo para cima. Tem unidades agora no pré-lançamento, que são algumas unidades, eram 20. A gente já reservou as 20. Agora a gente vai ter mais 10 até o final do mês, para finalizar essa primeira fase, tá? Então tem mais 10 unidades que depois eu vou abrir para vocês como funciona para vocês reservarem essas 10 unidades. Depois a gente vai aumentando o valor do metro quadrado. Bom, 12.800 é a média da torre. Você já vou mostrar a tabela de vendas, você já vai poder até escolher a sua unidade ali e já deixar meio de ladinho ela, né? 12.800 é a média do metro quadrado. Então tem da metade para baixo é mais barato, da metade para cima é mais caro, por causa da vista. Depende da prumada, se é final um, final 2, final 3, mas a média do prédio todo está na faixa de 12.800, certo? Vendeu, bateu a meta do pré-lançamento, aumenta, né, lá em final do ano, a gente fecha as vendas, ali em novembro, dezembro a gente abre para lançamento a R$ 15.000 o metro. Ainda assim está abaixo do nosso colega do lado, que é um empreendimento incrível. Bateu a meta do lançamento, aí no início da obra, no mínimo, vai estar a mesma faixa de preço do vizinho, ao menos. A gente está falando daqui um ano, em março de 2027, ou seja, tem um ano de lançamento e vendas, pré-lançamento, lançamento e vendas, né? Daqui um ano a gente inicia as obras, e aí 4 anos para construir. 2027, né? Aliás, março de 28 é um ano, março de 29, março de 2030, março de 2031, cerca de 4 anos para construir esse empreendimento. Naturalmente, de 16 mil, isso aqui é uma projeção super conservadora, tá? Para não criar uma fantasia na sua cabeça, eu quero que você seja surpreendido com a valorização. De 16 vai para 22. Como que você chegou nesse número, Léo? Veja, em mercados saudáveis, e aí a gente volta lá no começo, não vale a pena falar isso, mas em regiões de expansão do mercado, vai ter uma correção anual, que é a média 5%, que é a correção via INCC, média anual INCC 5% ao ano, que é basicamente a inflação da obra, perfeito? Então isso vai ter todo ano. Se daqui até a entrega da obra são 5 anos, no mínimo vai ter uma correção de 25%, que é a inflação. Então você não ganhou dinheiro com isso, tá? Você só corrigiu o seu dinheiro no tempo. Perfeito. Só que além disso, você tem a valorização. E a gente pode considerar na faixa de 10% ao ano com pezinho no chão. 10% de valorização mais 5% de correção são 15% ao ano. 15% ao ano, se a gente pegar de hoje, né, 15 vezes 5 anos dá 75%. 75 vezes 12,8, 12.800 vezes 1,75. A gente está falando de um preço final na faixa de R$ 22.000 o metro, que essa é a projeção lá no final. 12.400 aqui, eu arredondei um pouquinho para baixo, R$ 12.000. Então é pé no chão, é razoável, conservador. Ainda mais que nós estamos na fase de aumento do quê? Aumento, diminuição da Selic e um novo ciclo do mercado. Ou seja, então, agora que você tem que analisar, o passo 6 é analisar o preço, forma de pagamento da região, preço final e o fluxo de pagamento. Nós já vamos colocar na planilha na fase 8 e analisar a fase do projeto. Porque se você entra na fase de pré-lançamento, você pega o melhor preço, tá? Quer dizer então que comprar durante a obra é ruim? Não. Eu mesmo, aqui em Balneário Camboriú, minha esposa e eu queremos um apartamento maior para nós agora nessa fase da nossa vida. A gente vai comprar um apartamento pronto. Ah, vai pagar mais caro, Léo? Sim, mas é para uso. Não estou pensando em investimento. Tem gente que consegue comprar no pré-lançamento para uso, tem gente que consegue comprar no lançamento, tem gente comprando no começo da obra. E é justamente por isso que o mercado é saudável, porque tem gente como eu que compra imóvel pronto, tá? E você vai vender para alguém que quer um imóvel pronto, para uso, tá? E não só no pré-lançamento. Beleza? Tendo em vista que imóveis muito próximos já estão com metro quadrado a 25 mil, falar em 22 em 2031 ainda é bem conservador. Felipe Paiva, com certeza. Graças a Deus, estou há muito tempo no mercado.
aqui na internet também, que é uma vitrine gigantesca, tem que cuidar muito com o que se faz. Nunca prometi nada que eu não pudesse, que não fosse pé no chão, e é assim que eu vou continuar fazendo. Então, 22 mil reais o metro, se acontecer mais do que isso, quem comprar agora vai ficar muito feliz comigo, com o meu time, com a CP8, vai fazer o quê? Vai revender e vai querer investir conosco novamente. Deixei dinheiro na mesa? Deixei, mas a minha margem de lucro desse projeto está saudável, está tudo certo. A minha parte o meu lucro é a produção do imóvel e do investidor é a valorização. São, eu também tenho unidades, obviamente, para surfar a valorização, mas a minha fatia do bolo é a produção do imóvel. Eu vou produzir, eu vou ter minha margem de lucro, como qualquer indústria. Legal. Muito bem. Então, são fundamentos de mercado. Agora, antes de a gente ir para a planilha de viabilidade, vamos ver a tabela de vendas. Você já vai reservar sua unidade aqui, tá? Já está acontecendo, pessoal, tá? Eu sei que o pré-lançamento oficial é agora, mas a gente fez um fluxo de pagamento extremamente agressivo. Não existe na cidade uma entrada de 6%. Você comprar o apartamento, vamos pegar o mais barato aqui, com uma entrada de 50.405, não existe isso na cidade. Parcela de 2.800, não existe isso na cidade. Claro que é só para as primeiras 30, né? Então, agora tem que ser rápido, reservar sua unidade para você já ficar com ela dentro desse mês. Acabou esse mês, acabou essa fase e a gente vai corrigindo esse valor para ficar. Ainda assim, vai ficar extremamente atrativo para fazer a aquisição, mas a gente vai corrigindo nos próximos meses até chegar no preço de saudável, a média de mercado, como o prédio do vizinho, né? Beleza, vamos pegar aqui um apartamento, o 1503, ó, que é a média da torre, né? Então, o vizinho tá 1.400 e pouco, o nosso tá 1.099 nessa fase. Entrada de 65 mil, então aí você pega esses dados para você colocar na planilha de viabilidade de investimento em imóvel na planta, tá? Nós já vamos falar sobre ela. 65.956 a entrada, beleza? Isso aí é menos que um Kwid Turbo, tá? Menos que um Kwid. Um carro usado tá esse valor aqui. Uma entrada de um imóvel de 1 milhão. Parcela, 3.664. E veja a diferença de preço da unidade de cima. Não muda quase nada na parcela, sabe? Você nem sente a diferença. Parcela mensal, 120 vezes. O financiamento é direto com a CP8. Você não precisa ir para banco. Se você quiser, depois de pronto, financiar o saldo devedor com o banco, eu vou ficar felizaço. Se você parcelar direto comigo, também eu vou ficar feliz. Tá tudo certo. O que você preferir, tá? A estratégia, se é um objetivo de uma revenda, é vender no prazo de obra, para você não ter toda a exposição de caixa. Esse é o fundamento do investimento imóvel na planta, é você diminuir a sua exposição de caixa. Então, aqui durante a obra, você vai aportar cerca de 55, 60% do valor total desse imóvel, tá? Reforço anual, 8 vezes de 44, 8 vezes, né? 44% do valor total é dividido em 8 vezes, vai dar 60 mil reais por ano. E nas chaves vai dar 109 mil reais, que é um reforço nas chaves. Ou aqui você pode quitar com o banco nessa fase, tá? Então, estou mostrando o final 3. Vou mostrar aqui o final um, tá? Apartamento de 107 metros. Ó, entrada de 81 mil. Três suítes. 81 mil de entrada, 82, né? Parcela de 4.552. Reforço anual de 75 mil. Todo mês de março de cada ano você paga 75 mil a mais. E nas chaves, 136 mil reais. Média do metro quadrado, ó, 12.700, tá? Tá muito fácil. Tá muito bom o preço, né? Final um, final 2 que tem bastante reserva já, tá acabando já. Final 3, ó, bastante também, tem alguns andar alto, pouco andar baixo. Final 4 tá quase acabando. Final cinco tem sol noroeste, né? Posição é maravilhosa aqui. Posição é maravilhosa aqui. E final 6 a gente tá liberando agora, então agora vai começar as reservas e o couro vai comer nessas unidades. Preço do metro quadrado é absurdo, ó, 10 mil reais o metro. 10 mil reais o metro. Isso não existe mais em qualquer lugar, né? Não existe mais esse preço do metro quadrado. Então realmente está muito acessível o valor do metro quadrado.
E aí a gente pega, vamos pegar aqui então uma unidade dessa, vamos pegar a 1503. 1.099.264 para a gente colocar na planilha de viabilidade, que é o nosso próximo passo, analisar a viabilidade financeira para ver se a rentabilidade vai cumprir a promessa da qual eu trouxe você para essa live, que é o quê? Dobrar seu patrimônio em 5 anos. 1.099.264, 264, né? 264. Beleza, essa aqui é a planilha de viabilidade. Eu vou ficar deste lado aqui. Vou ver se consigo fazer aqui. Aqui. Ah, ali já está liberado para você fazer a aplicação no chat. Tem um link para você fazer a sua aplicação. Meu time vai entrar em contato contigo amanhã. E aí quanto antes você puder fazer e reservar e clicar ali para fazer a sua reunião com o meu time, antes você consegue reservar o horário da reunião, tá? Porque é uma reunião com um especialista da CP8, tem horários limitados. E quanto antes você chegar, são 10 unidades. Depois que acabam, você pode adquirir ainda? Sim, mas aí a gente vai virando a tabela, né? Então vai ficar. Vou dizer que vai ficar inviável? Não, mas vai ficar outro preço. Os valores que eu te mostrei ali são de agora, até o final do mês, essas últimas 10 unidades, e depois muda, tá bom? Bom, 1.099. Só reforçando aqui, 6% de entrada, 65 mil, os 40% em 120 vezes 3.064, o 44% em reforços de 60.500, como a gente estava lá, e um reforço na chave de 10%. Beleza. Qual que é Agora nós estamos fazendo a viabilidade, o investimento nesse fluxo durante a construção, o quanto você vai tirar do bolso, o quanto vai valorizar essa unidade, e vamos ver se a conta fecha lá na frente. Correção da obra. Vamos considerar aqui 5,5% ao ano, que é uma média do INCC durante a obra, tá? Tem gente que usa CUB. Quem usa CUB está seguindo a manada, porque não sabe o que está fazendo. O CUB ele está totalmente desconectado da realidade do canteiro de obras. O INCC é um indicador que usa no Brasil todo. Aqui em algumas cidades, Santa Catarina, usa-se CUB. Não sei por que cargas d'água adotaram isso, mas o INCC é o padrão de correção de obra, tá? O CUB é de uma lei de 2006. Ele está desconectado com o que acontece no canteiro, tá? Correção pós-obra. Se você for parcelar depois, você vai pagar IPCA mais 0,9, que é parcelar direto. Agora, você quer investir para revender? O teu objetivo é revender antes de entregar o empreendimento. Esse é o objetivo, tá? E aí você nem vai pegar essa correção do pós-obra. Qual que é a valorização? Em torno de 15% ao ano, que é a correção mais os 10% da valorização, certo? Em torno de 15% ao ano. E a renda fixa, se você tivesse, eu já vou explicar depois, vou zerar aqui por hora, tá? Do investimento em renda fixa. Mês da aquisição, mês zero. Março de 2026 é o mês zero. Daqui 12 meses é o começo, é o início das obras, certo? Então, a março do ano que vem. Por que que é o ano que vem? Porque a gente fez uma central de vendas bem bonita, diga-se, cara, e nós usamos nesse começo de ano, nessa temporada de verão, e nós vamos usar na próxima temporada de verão. Então, acabou a temporada de verão ano que vem, a gente desmancha ela, coloca em outro terreno nosso e começa-se as obras, tá? Então, dentro de 12 meses começa a construção, 48 meses de obra, 4 anos para fazer um prédio de 25 pavimento, está super saudável, e o contratualmente está 4 anos e meio, tá bom? Que segurança para não criar uma expectativa falsa, mas efetivamente, em termos de obra, são 4 anos de obra. Então, em 60 meses, a partir deste momento, tem-se a entrega do empreendimento. E aí você quer vender antes. Então, eu estou colocando aqui no mês 55 à venda. Perfeito? Mês 55 está vendendo. No mês 55, com essa valorização de 1,25 ao mês, dá 68,75% de valorização no período. Ou seja, o apartamento que hoje vale 1.099, lá na frente vai estar 2.176. Meu Deus, 2.076. Onde é que já se viu? Quem tem esse dinheiro? Inflação e valorização. Sempre aconteceu, vai continuar acontecendo. Ou você fica na plateia com pipoca comendo e vendo os outros ganhar dinheiro, ou entra em campo e faz seu investimento também. Sempre aconteceu, vai continuar. Os fundamentos são esses. Mas vamos supor que você quer vender rápido. E aí você
O que eu não recomendo, eu não quero que você queime meu produto, mas se você está dando um desconto de 10%, você está vendendo por 1.959 para vender rapidinho, tá? Beleza. Aí você vendeu por 1.959, ele vai assumir o saldo devedor, vendeu durante a obra, ele assume o saldo devedor e quita o restante com você, o valor que já foi pago e a tua valorização. Você pagou a tua comissão para o corretor, pagou a cessão de direitos do contrato para fazer essa transferência do contrato, pagou o imposto de renda na pessoa física, que é 15% sobre o ganho de capital, pagou todo mundo, pagou todos os impostos, tudo certinho. Neste caso, você fez um investimento nesse imóvel, não de 1.099. Aqui vem, presta atenção, larga o teu celular aí. Larga o teu celular. Larga o teu celular. Aqui, larga o teu celular. Eu estava olhando para a câmera errada até agora. Larga o teu celular. Presta atenção. O segredo do investimento em imóvel na planta para revenda não é você quitar o quanto antes. Para mim, me interessa. Quanto antes você quitar o meu imóvel, eu vou ficar feliz. Diminuir minha exposição de caixa. Mas o fundamento é você tirar o mínimo de recurso do seu bolso durante o período da construção, porque aí o retorno que você vai ter é sobre o dinheiro que sai do seu bolso e não sobre o valor total do imóvel. O valor total do imóvel ele vai valorizar sobre esse valor, né? Mas você tirou nesse caso aqui, ó, do 1.100.000 desse apartamento, você tirou 567 mil só do seu bolso. E dentro de 55 meses, você devolveu 567 mil para o seu bolso e você teve 540 mil reais de lucro, tá? Isso, neste cenário, você praticamente dobrou o seu patrimônio em menos de 5 anos. Praticamente. Eu posso apertar um pouquinho aqui, esticar um pouquinho ali e ficar certinho, né? Praticamente dobrou. 1,73% ao mês de retorno sobre o teu patrimônio neste período. Líquido. Nem hoje com uma Selic alta você consegue isso, porque hoje com 15% ao ano quase, né? A Selic, 14,75, líquido você consegue 12% ao ano, 1% ao mês, não vai conseguir mais do que isso. Mas aqui você consegue quase 2% ao mês líquido, tá? E é um investimento financeiro lastreado no imóvel. Basicamente é isso, né? Você provavelmente não vai ocupar o imóvel, você quer só o lastro financeiro, a segurança de um ativo físico para depois poder revender e realizar o lucro. Ok, agora vamos criar cenários aqui. Porque tem muita gente que quer comparar com investimento, né? Investimento. Ah, vou deixar meu dinheiro na renda fixa. Ou eu invisto no imóvel da planta. Por que não fazer os dois? Supondo que você tem 1.100.000 na conta, certo? 1.100.000. Deixa esse investimento imóvel na planta, deixa esse investimento na renda fixa, tira 65 mil para dar de entrada e deixa lá rendendo 1% ao mês líquido. E olhe para onde vai o seu retorno quando você junta as duas coisas, investimento na renda fixa mais investimento imóvel na planta. Você só vai tirando da renda fixa, basicamente o lucro da renda fixa, para pagar a parcela e o reforço anual. Seu patrimônio, somando renda fixa com imóvel na planta, vai para 2,22% ao mês de valorização. Você transforma 567 mil em 691 com o lucro da renda fixa, né? O lucro financeiro dá 150 mil nesse período. Talvez até mais. Talvez até mais. Talvez até mais. Tá? Mas vamos ser conservadores. Beleza. Léo, vamos criar outro cenário? Vamos supor que eu vendo no mês 40, vendo durante a obra. Vai aumentar a sua rentabilidade. Vai para 1,8 praticamente, ó. Você tirou 427 mil, teu lucro líquido foi 304. Pô, mas não dobrou aqui em 40 meses. Sim, você tirou menos recurso do bolso. Se foi no mês 59, no mês 59, você mais do que dobrou o seu patrimônio. Ó, vendeu quase no finalzinho da obra, você tirou 585 mil do bolso e teve 614 mil de lucro líquido. Você mais do que dobrou em 5 anos, que foi a promessa que eu fiz lá no começo de que você tem, com base numa estratégia clara, a perspectiva de dobrar seu patrimônio em menos de 5 anos investindo em imóveis na planta, se fizer do jeito certo. Perfeito? E agora você tem a oportunidade de investir junto comigo e com a CP8 no Kairos. Kairos
significa momento certo, momento oportuno. E ele é o momento certo para quem quer comprar para morar, para veranear, para usar. É o momento certo de viver uma praia maravilhosa, mas também é o momento certo de investir. Este é o momento. Não é depois, é agora. É nesse mês, é agora, tá? Se você quer investir junto comigo e com a CP8 em imóvel na planta, estou te convidando para você investir junto comigo e com a CP8, tá? Aqui tem um QR Code, eu vejo se consigo sair dele. Também tem o link ali, você pode apontar para esse QR Code. Você pode também no chat, eu vou colocar aqui eu vou ver se consigo copiar e colar e pinar, fazer isso aqui, ó, mandei ali. Vou ver se consigo fixar. Não, eu não consigo fixar. Mas aqui no chat está o QR Code, no chat está o link para você fazer a aplicação. Você vai colocar seu nome, seu telefone. Se você entender os valores, se você tem o valor de entrada, se você tem a parcela, que aí meu time de especialistas basicamente vai entrar na call contigo para tirar alguma dúvida que ainda restou e definir a sua unidade, pegar seus dados e rodar o termo de reserva da unidade para você adquirir a sua unidade do Kairos, tá? São as unidades que a gente abriu extra dessa fase do pré-lançamento para você adquirir nessa condição de pagamento, nesse fluxo, nesse preço, neste momento, para ter a maior valorização nos próximos 5 anos, tá? Então você está super convidado a investir junto comigo com a CP8 em imóveis na planta. E agora eu vou abrir para perguntas, para tirar dúvidas, ficar aqui à sua disposição para bater um papo, se tiver dúvidas aí. Viviane, eu vou pegar um aleatório aqui, depois eu vejo as perguntas que já foram, tá? Tem bastante. Ah, perdão. Leonardo aqui, como imobiliária, posso revender? Léo, pode revender se você é corretor de imóveis. Você vai entrar em contato com o meu time, tá? No WhatsApp da empresa, ou pode me chamar no direct, eu te direciono tanto para o Leandro quanto para o Thiago, que são nossos gerentes de relacionamento com imobiliárias. Eles vão atender você com o maior prazer, vai treinar seu time para vender Kairos, tá? E você já está convidado para o café da CP8 na próxima segunda-feira, na próxima quarta-feira, dia 1º de abril, lá em Pissarras, para nos conhecer pessoalmente, se você ainda não conhece, não me conhece, não conhece o meu time, não conhece o pessoal da CP8, tá? Então, se você que está nessa reunião aqui, desculpa por não ter avisado antes, tá? Eu só tinha esquecido isso. Se você está nessa reunião aqui, você foi convidado por um corretor seu, um corretor que te convidou para cá, por gentileza, pode tratar com ele, tá? Ele vai te direcionar, ele vai tratar com o nosso time para buscar a melhor unidade, melhor condição, melhor formato para você e te atender da melhor maneira, tá? Então, se você veio para essa reunião através dos meus anúncios, é meu aluno, me conhece e tal, e não tem um corretor de alguma imobiliária que é seu cliente, que é seu corretor de confiança, aí você faz a aplicação aqui nesse link e aí o time de especialistas da CP8, corretores autorizados, eles vão fazer o seu atendimento, tá? Mas se você já tem um corretor de confiança seu, pode procurar ele, pode falar, ó, eu tô querendo comprar, reservar uma unidade do Kairos, lá do Léo Ribeiro, da CP8, e ele vai tratar isso com o nosso time, tá? Para nós, como empresa, a gente fica muito feliz em atender você através de corretor de imóveis, tanto quanto atender você, né, através dos nossos especialistas, o que for melhor para você, tá certo? Para nós, tá tudo certo. O que importa é você fazer uma boa aquisição e reservar sua unidade nessa fase de pré-lançamento. Beleza? Deixa eu ver aqui. O segredo para comprar um imóvel na planta é gastar o mínimo no imóvel, não quitar antes da entrega. Esse é um fundamento de exposição de caixa, sabe, Alessio? O fundamento é esse, e eu tive que desconstruir isso na visão de alguns clientes nossos da CP8. Por mais que me interessa que ele antecipe os pagamentos e quite os boletos quanto antes, falei para ele, se você está pensando em investimento,
não faz sentido você antecipar, porque a análise que você tem que fazer é quanto dinheiro você tirou do bolso versus o quanto você vai ter de lucro. Se você tivesse tirado 100% do lucro, vou colocar aqui, ó, na tabela aqui, vamos fazer essa conta juntos. Ó, vamos supor que você pagou à vista, tá? 1.099.000. Zero, zero. Beleza? Agora eu desconfigurei minha planilha toda aqui. Acho que eu fiz alguma coisa a mais. Ah, devo ter feito alguma coisa errada aqui. Tá. Se você tirar todo o recurso do seu bolso, você vai ter uma exposição muito grande e não necessariamente você vai ter um retorno proporcional ao dinheiro que saiu do teu bolso. Aliás, não vai ter, né? Então tire menos do seu bolso para você ter um maior retorno sobre o patrimônio líquido. Eu fiz uma coisinha errada, André Lima, mas vocês entenderam o fundamento, né? Tá certo? Aham. Viviane, de Oliveira, o que você me diz se comprei um apartamento na planta com intenção de locação e tem Airbnb? Vale a pena eu deixar para locação ou venda? Eu acho que vale a pena se você é rentista, se você tem um patrimônio bom, se você não quer mais se estressar, se você quer renda passiva, se você já tem uma idade aí mais de sossego, deixa para aluguel. Se você quer multiplicar seu patrimônio, aí é compra e venda. Aí é investir mais ativamente na multiplicação do seu patrimônio. É compra e venda, compra e venda, compra e venda, tá? E não locação. Pergunta do Reinaldo. Kairos tem algum diferencial construtivo dos vizinhos de mesmo padrão? Clientes de corretores devem chamar seus parceiros. Isso, clientes de corretores devem chamar seus parceiros. Tá, já reforcei isso aqui, estou reforçando novamente, né? Se você. E também se você entrar em contato, se for de algum CP8, te atender com o maior prazer e a gente vai direcionar a venda para o corretor parceiro da CP8, como a gente sempre fez, né? A gente não tem interesse nenhum, muito pelo contrário, a gente tem interesse em reforçar a parceria, tá? É só clicar no link, Jaime. Não, não tá dando, não? Jaime Galdino, poderia fazer uma simulação? Tenho 600k para investir. Como ficaria o resultado? Jaime, com 600k dá para a gente fazer algumas simulações. Aí eu recomendo que você faça a tua aplicação e fale com o nosso time. Ó, eu falei com o Léo lá, falei que eu tinha 600 mil e eu quero ver como que eu posso ser atendido por vocês. A gente vai te atender com maior atenção para te mostrar outros cenários de rentabilidade, tá? É, eu vou voltar aqui nos valores anteriores. 6%. No teu caso é 60%, então, né? 60% aproximadamente. E aí fica a parcela mensal de 20%, 10%. E proporcional de 10% e o saldo nas chaves. Ó, também fica bom, mas reduz um pouco, tá? Pela tua exposição. Só que daí, com uma entrada dessa, o que vai acontecer? A gente vai conseguir te dar uma bonificação de desconto pela antecipação do saldo. Então, é uma possibilidade, tá? A gente não dá desconto na nossa tabela, mas com uma entrada bem maior. Se for uma entradinha um pouquinho maior, não vai fazer diferença, mas com uma entrada bem generosa, a gente consegue ser generoso contigo também na questão financeira. Então você pode apontar a tua câmera aqui para esse QR Code, tá? E vai ser direcionado para aplicação. Meu time vai entrar em contato contigo, você vai, com esse QR Code, você vai agendar um horário para falar com o meu time ali diretamente. Você já agenda um horário, já define a data. Data, horário, tudo certo, você vai ser atendido. Se você veio para essa reunião através de um corretor parceiro, você vai tratar com ele, não precisa fazer sua aplicação por aqui, você vai fazer a reunião com o seu corretor parceiro, tá? Ele vai conduzir tudo com você, vai reservar uma melhor unidade, vai falar com o Leandro, vai falar com o Thiago, nossos gerentes de relacionamento, eles vão tratar tudo isso com você, tá? Ou com o Matheus também, dependendo o que for. Beleza? Rangel, parabéns pela aquisição. Rangel, tá por aqui? Segredo comprar imóvel na planta, gastar minha. Tá, eu vou ver um pouquinho para cima, né? Vou ver um pouquinho para cima que eu me perdi aqui.
Ah, desculpa aí. Kairos tem algum diferencial construtivo dos vizinhos do mesmo padrão? Tem vários, tá? Vários. Por exemplo, começa por nós termos mais elevadores. Nós temos quatro elevadores e a média é dois, três elevadores. Outra coisa, o nosso piso é laminado dentro dos apartamentos, aliás, vinílico, perdão, e empreendimentos parecidos, o piso ainda é laminado. Os nossos porcelanatos são de grandes dimensões, 90 por 90, 1,10 por 10, depende do espaço, né? Não tem 60 por 60, não tem dimensões pequenas. Perfeito. Rebaixamento em gesso acartonado, em todos os ambientes. Todos os ambientes sociais são, é, são mobiliados, são equipados, são decorados, todos eles prontos. Academia, equipamentos, tudo certinho. Taça, lá no salão de festas, tudo pronto. Gerador, nós já deixamos pronto, né, instalado. São infraestruturas que às vezes tem que fazer chamada de capital depois, a gente deixa tudo isso pronto. Então, mais detalhes técnicos na reunião de produto com o nosso time de especialistas ou com o seu corretor de confiança. Você vai ter todos esses detalhes, tem muito mais detalhes, tá? Aqui na apresentação que eu fiz, a gente tem algumas coisas que a gente fala sobre, tá? Vou pegar aqui nos diferenciais aqui, ó. Diferenciais do apartamento, tá? O piso vinílico nas suítes, por exemplo, as tomadas com USB, diferenciais de sustentabilidade. Tem bastante coisa, tá? Infraestrutura para instalação de um ponto para carregamento de carro elétrico, obviamente. Hoje todo mundo, se não tem, vai ter. Reaproveitamento de água da chuva, questão de sustentabilidade, não somente de diferenciais do empreendimento, tá? Então, muita coisa, muita coisa. Ah, persianas motorizadas integradas, nas suítes, isso é um diferencial também. Você não vai encontrar em todos, tá? Vou voltar para o QR Code, que para quem não fez a aplicação ainda. Então, respondendo a pergunta do Reinaldo, eu vou subir um pouquinho mais para ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, qual a porcentagem para imobiliária? 5%. Normal, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Empreendimento ímpar. Cairós é incrível, com vários diferenciais construtivos e área de lazer completa para todas as estações. Exatamente. Exatamente. Tanto para o inverno quanto para o verão. Tudo foi pensado com bastante detalhes. Rangel, parabéns pela explicação, obrigado. Rangel, você já tem uma unidade ali? Matheus, ó. Maior academia de um residencial vertical da cidade. Verdade, cara, não tinha. Pegamos um, Matheus, corretor fera. Ah, o Rangel pegou com o Matheus, legal. O pessoal da Sunset tá mandando bem demais, Matheus. Você fez uma ótima aquisição com um ótimo profissional. Você está em boas mãos com o pessoal da Sunset, estão fazendo um trabalho incrível no Queiroz. Vão vender tudo do jeito que está indo, então vão vender tudo sozinho. Maior academia de um residencial vertical da cidade. Gostei disso aí. Pensa um negócio que me incomoda, academiazinha, parece de hamster, né? É, sacanagem isso em prédio. Poxa, ninguém. Quando o cara. Sabe aquele domingo de manhã, tá chovendo, tá fresquinho, o cara quer até treinar, mas tem que ir até na academia, a academia às vezes tá fechada, e aí ele vai lá na academia do prédio, tem uma esteira só, aquela que faz barulho. Pô, sacanagem, né, cara? O cara paga milhão pra uma academiazinha dessa aí. Hoje, cada vez menos as pessoas estão bebendo álcool, cada vez mais as pessoas estão se cuidando. Então, ter uma academia boa no prédio não é mais um diferencial, cara. Não deveria ser diferencial, tá? Rafael e Valquíria. Quando fala em metro quadrado, é área de vassoura ou conta pilar, parede, tudo junto? Área privativa. Área privativa é um termo técnico, tá? Então, tudo que você compra do meio da parede do elevador para dentro.
com a área interna do seu apartamento, é a área sua. Agora, um diferencial, tá? É essa área que você está comprando, 85 metros, por exemplo, mas geralmente num prédio que tem as paredes de tijolo, você tem menos área interna. Como nós usamos drywall de alta performance, não é um drywall que você vai apertar, vai bater na parede, e vai cair. Ele é feito para empreendimentos de altíssimo padrão. Você vai ter mais área de vassoura. Então, dos 85 metros, você vai ter mais metro do que um prédio que tem paredes de tijolo interno. E, gente, tijolo é uma coisa arcaica, não faz mais sentido ter prédio de tijolo. Tem gente que ainda constrói dessa maneira. Tudo bem se for no médio padrão, segmento popular, mas no alto padrão, não. Ah, mas eu acho que é ruim. Cara, FG Empreendimentos, está fazendo Cena Tower, o maior residencial do mundo aqui em Balneário Camboriú, usa drywall interno há muito tempo. Mas não, o alecrim dourado, eu acho que isso aí é ruim. Tijolinho. Não, não é ruim. Um bom produto, um bom sistema acústico, os bons testes, bom material, feito por uma boa empresa, vai ser um isolante acústico e térmico extremamente eficiente, tá? Divino dia, sou apaixonado pelo drywall. Eu também sou, cara. Eu também sou. Eu me incomodo de ver tijolo em obra ainda. Eu me incomodo de ver tijolo em obra, sabe? Industrialização da construção tem que ser para ontem. Valmor Antônio, a live fica disponível no YouTube para assistir posteriormente? Não, cara. Eu comi bola aqui, eu gravei parte. Eu espero de coração que alguém gravou uma parte. Se não gravou, o que foi gravado, mas não vai ficar salvo em nenhum lugar, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Perfeito. Pessoal, 140 pessoas na live. Gente, manda bala, passa a sua aplicação aqui ou fale com o seu corretor especialista, fale com o seu corretor, fale com a Dani aqui, ó. A Dani tá aqui, lá da Torre Sul. Nós temos o Felipe Paiva, temos o Matheus da Sunset, tem mais alguns parceiros da CP8 aqui nessa live. Fale com esse pessoal aí, gente boa demais, pessoas de bem, pessoas íntegras, honestas, corretores que a gente teve feliz, grata surpresa de encontrar no mercado e que a gente está construindo uma parceria de longuíssimo prazo. Podem falar com esses corretores que vocês vão estar muito bem atendidos, tá? Ó, o Cid tá por aí também. A Dani é incrível. A Dani é uma joia rara. Vamos ver se a gente rouba a Dani para ser. Ah, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Tá com parceira maravilhosa. Legal. Legal. A planilha vai ser enviada por e-mail para vocês, tá? Se não for hoje, vai ser amanhã e tal. Tá? Vai ser disponível para vocês. Muito bem, pessoal. Ó, Edgar Torresul mandando começou a bagunça aí. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi a live de apresentação do pré-lançamento da CP8 em Pissarras, que já está sendo um sucesso, está super convidado a investir junto comigo com a CP8 em imóveis na planta lá, nesse empreendimento que é o Cairós, tá? Estamos batendo já a meta de pré-lançamento que nós tínhamos estipulado, graças a Deus, está indo muito bem, final desse mês vai ser incrível e você pode reservar sua unidade fazendo sua aplicação, falando com um time de especialistas ou com o seu corretor de confiança para falar, para conhecer o Kairos com mais detalhes e reservar a sua unidade também. E além disso, espero que você tenha aprendido durante essa live sobre as 8 etapas, 8 passos para investir em imóveis na planta. Um grande abraço de coração, desejo muito sucesso. Contem comigo, contem com a CP8, bora construir patrimônio juntos, morar no empreendimento à sua altura, fazer bons investimentos, dobrar seu patrimônio, multiplicar seu patrimônio. Nós estamos à sua disposição, todo o time da CP8, tá? Um grande abraço e até mais.